Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos falar hoje de epilepsia e os medicamentos antiepiléticos. A epilepsia é um foco elétrico anormal no cérebro que durante a crise se espalha por todo esse cérebro. Então todos os neurotransmissores e as correntes elétricas são liberadas de uma vez, por isso o descontrole e o descompasso. A gente tem alguns tipos de crise importantes que precisam ser analisadas para pensar na escolha do medicamento. Então a gente tem a crise tônico-clônica, a gente tem a crise de ausência, e a gente tem a crise mista. Como é que funcionam esses medicamentos que são usados para epilepsia? Vamos lá. O primeiro medicamento aqui importante é a fenitoína e a carbamazepina, que possuem mecanismos de ação muito parecidos. Eles bloqueiam os canais de sódio e, ao bloquear o canal de sódio, não há passagem de corrente elétrica. Você vai precisar, para passar corrente elétrica, da abertura de um canal de sódio e, posteriormente, vai precisar da abertura de um canal de potássio. O sódio precisa entrar nessa proporção aqui de 3 sódios aqui, ó, e para cada 2 potássios que sair aqui da nossa célula para que possa passar corrente. Se a gente bloqueia esse canal de sódio, a corrente não passa, e essa é a ideia. Em relação à indicação desses fármacos, a fenitoína você não pode usar nas crises de ausência, tá? E a carbamazepina também não pode usar nas crises de ausência. A gente tem como efeito adverso importante da fenitoína o exortismo, ela afeta o sistema hormonal, e a gente tem também uma anemia megaloblástica, que é um processo de absorção. A absorção intestinal cai de muitos nutrientes, inclusive de ácido fólico, B12, que leva à anemia megaloblástica. Bom, em relação ao valproato de sódio, existem alguns análogos dele também, o ácido valproico e o divalproato, a gente pode incluir dentro de um mesmo grupo aqui do valproico. Eles se comportam da seguinte maneira: eles podem ser usados tanto em quadros de ausência, quanto em quadros tônico-clônicos generalizados. Então, o que acontece? Muitos clínicos decidem começar por essa classe aqui, porque ele não sabe como é que vai ser o desenrolar dessa crise epilética, se o paciente vai continuar tendo aquele tipo de crise ou se ele vai mudar da apresentação dessa crise. Então, muitos começam por aqui, porque pode tanto tratar um tipo de crise quanto outra. Como é que funciona essa classe de medicamentos? Eles bloqueiam os canais de sódio, ok? Assim como os fármacos de cima também faziam, só que eles inativam a GABA-aminotransferase. O que é isso? É uma enzima que degrada o GABA. Se a enzima degrada o GABA, ela diminui o GABA, certo? Quando você dá o valproato e os análogos desse medicamento aqui, você inativa a enzima para de funcionar. Então, ela não degrada o GABA. O que acontece então? Você aumenta a concentração de GABA no sistema nervoso central, esse neurotransmissor, e ele é inibitório. Isso vai fazer com que você diminua a corrente. Quando você diminui a corrente, isso é bom para a epilepsia. Todo fármaco aqui que diminui a corrente, ele vai atuar de maneira benéfica em relação à epilepsia. Você não pode aumentar a corrente elétrica, senão a pessoa vai ter a crise. Também ela tem que ficar, não usar substâncias que possam aumentar essa corrente elétrica, inclusive alimentos. Coca-Cola, bebidas com cafeína, com chá preto, chá mate, teobromina, teofilina. Então, esse tipo de substância que aumenta a passagem de corrente elétrica predispõe à crise epilética, né? Bom, em relação à etoxicimida. A etoxicimida, você vai usar ela exclusivamente para casos de ausência, tá? Então, como é que ela funciona? Você inibe a sódio-potássio-ATPase, a bomba de sódio-potássio-ATPase. Quando você inibe a bomba de sódio-potássio-ATPase, você está impedindo a repolarização. Então, passa a corrente uma vez na célula, a repolarização deveria acontecer por ação dessa bomba, essa repolarização ela não acontece, e aí não passa uma nova corrente. A partir daí, não passa corrente, essa é a ideia. E você tem também uma inibição da GABA-aminotransferase, que a gente falou aqui em relação ao valproato, o ácido valproico, o divalproato. A etoxicimida também faz isso. Então, ela vai tanto aumentar o GABA, quanto ela vai diminuir o processo que a gente chama aqui de repolarização.
esse processo de repolarização ele vai diminuir. Porque a bomba de sódio e potássio, a TPase, precisa fazer o inverso do que acontece com aqui, ó, quando passa corrente. Se para passar corrente entra sódio, né, e saem 2 potássios, entram 3 sódios e saem 2 potássios, a bomba tem que inverter esse processo. Entraram 3 sódios, a bomba coloca 3 sódios para fora. Saíram 2 potássios, a bomba coloca 2 potássios para dentro. Ela sempre gasta energia porque isso é contra o gradiente de concentração. Então, sem gastar energia, não vai acontecer naturalmente. Então, quando você paralisa essa bomba de sódio, potássio e TPase, você impede a repolarização que vem na sequência da passagem da corrente para que uma nova corrente possa passar. Essa nova corrente não vai aparecer, porque você impediu o processo de repolarização. Outros 2 fármacos importantes aqui, a gente tem o fenobarbital, que nós já falamos sobre ele, inclusive dele, dos benzodiazepínicos em vídeos anteriores. Você pode acessar no vídeo de benzodiazepínicos, estão esses 2 lá. O que eles vão fazer? Eles vão abrir um canal de cloreto e vão fazer a entrada desse cloreto na célula, provocando uma hiperpolarização e uma diminuição da passagem da corrente, que é o que a gente quer no processo da epilepsia. O fenobarbital deixa a pessoa menos letárgica, então assim, ele é mais utilizado do que o diazepam. O diazepam é mais utilizado para quê? Para parar a crise. Cada processo de crise epilética tem lesão de neurônio, isso não pode acontecer. Então, para não ter lesão de neurônio, a gente para a crise com os diazepam da vida aí. Mas o fenobarbital, como ele dá menos letargia, você consegue andar, pegar um ônibus, passar um troco, então ele é mais utilizado para tratamento diário. Então, o fenobarbital serve para todos os tipos, exceto a crise de ausência, e o diazepam é utilizado para a gente controlar o processo de crise. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.